Então, assim, a entrada na puberdade, ela vai marcar uma série de eventos, uma série de modificações, né, que vai acompanhar a vida da criança e do adolescente durante aí uns 3 ou 4 anos, né? Quais são essas alterações, né? Então, ela vai levar, são alterações que levam à maturação sexual, né? E vai observar um desenvolvimento físico muito maior. E além disso, muda também as estruturas mentais, mentais e, e os aspectos sociais. Então, assim, nessa fase começa a maior interação social, o interesse pelo sexo oposto, né, os meninos pelas meninas e vice-versa, né? E aparecem também os fatores genéticos, as condicionantes mentais, né, questões ligadas a fatores psicológicos, né? E as alterações mais comuns, como vocês podem ver aqui na transparência, então você vai ter o surgimento de pelos, né, os pelos púbicos, pelos nas axilas, tanto para meninos quanto para meninas, surgimento das mamas nas meninas, o aumento do testículo, dos testículos nos meninos. Assim, especificamente com relação à puberdade masculina, a gente vai ter aqui ó, uma aceleração da velocidade do crescimento. Então, o menino entra numa fase que a gente chama de estirão de crescimento. Né? Ele vai começar a crescer absurdamente. Isso lá por volta dos 13 anos, 13, 14 anos de idade, que ele vai começar a crescer de uma forma muito acelerada. Nessa fase, para os meninos, vai ter um aumento da secreção dos hormônios sexuais, né? Na verdade, o hormônio sexual, que é a testosterona. A testosterona ela vai ser responsável pelo ganho de força, da musculatura, da estatura, né, do menino. Então, os homens passam a ter uma estatura maior do que as mulheres devido a uma grande concentração de testosterona, que é o hormônio sexual masculino. E ele que vai desenvolver outros caracteres também, como os pelos, né, a barba, bigode, os pelos corporais. Né? Além disso, a testosterona também ela tem uma grande influência na libido sexual, no desejo sexual. Ele é estimulado pela testosterona. Durante essa fase também para os meninos ainda, você vai ter um aumento de testículos, o aumento do tamanho do pênis, tanto no comprimento quanto no diâmetro, os pelos púbicos e os pelos faciais, como a gente já falou anteriormente, e aparece a primeira ejaculação. Né? E, e um grande aumento da massa muscular e alteração da voz, né? Que vai ter uma alteração lá na laringe. A voz vai ficar mais grave. Nas meninas, né, o que vai ocorrer? Então ela ocorre uma aceleração da velocidade do crescimento. Então o estirão de crescimento. Com detalhe que o estirão de crescimento das meninas ela é muito antes dos meninos. Ela começa em torno de 2 anos antes dos meninos, né? Então é muito comum a gente ver, por exemplo, em salas de quinto, de sexto ano, você vê as meninas são muito maiores, mais altas, né? Tem uma estatura maior do que a dos meninos, porque o estirão de crescimento dela começa antes. E como ele começa antes, ele também termina antes. E por conta disso, as mulheres vai ter uma estatura menor do que a dos homens. Né? Nessa fase, observa-se também uma grande concentração dos hormônios sexuais masculinos, sobretudo o estrógeno e a progesterona. Esses dois hormônios, a gente vai ver mais para frente no ciclo ovariano, ele tem uma grande importância para o ciclo menstrual. Ele que vai controlar a ovulação e a menstruação, né, da menina. Então, nessa fase ainda aparece o surgimento dos brotos mamários, né, depois do desenvolvimento, posteriormente desenvolve os seios. Um grande acúmulo de gordura na região do quadril, nas nádegas e nas coxas. A menina tem uma deposição de gordura e essa gordura também
um fator que está relacionado com a questão da reprodução, que é uma reserva energética para quando a mulher engravidar, ela vai utilizar dessa reserva, né, porque ela vai precisar de um gasto de muito mais energia, ok? Então, assim, além disso, vai ter o surgimento dos pelos púbicos e a menarca, que é a primeira menstruação. Então, a partir do momento que a menina menstruou, a primeira menstruação dela, significa que esse período da puberdade encerrou e ela biologicamente está completa. É esse o corpo que ela vai carregar, disponibilizar agora pelo resto da vida.